Olá, Stephanie, Cláudia, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Eduardo, sejam bem-vindos. Vamos começar uma livezinha falando sobre fios de sustentação. Fabi, saudade de você, amiga. Ó, a Tassi, nossa aluna lá de São Paulo, entrando. A Stephanie daqui de Curitiba, da especialização da Prime, beijinhos. Ju, grande Ju. Vamos começar a nossa live, Ju. Falar um pouquinho de fios. A livezinha de hoje. Diminuiu. Oi, Ju! Oi, doutora Bibiana. Tudo bem e você? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, doutores que estão na live. Que saudade, quanto tempo, né? Pois é. Essa quarentena aí tem feito a gente ficar com saudade de todo mundo, né? De todo mundo, de um congresso, de tudo. De tudo, tudo. Eu acho que a hora que terminar isso, a gente vai dar beijos mais calorosos, abraços mais apertados, né? Mas deixa eu te perguntar, aí já tá voltando ao normal? Aqui, sim, a semana passada estava voltando tudo ao normal. Aí, como acho que em quase todos os lugares, deu uma subidinha o número de casos, né? E Sim. essa semana passou de amarelo para laranja aqui em Curitiba, né? Mas eu tô trabalhando, né? Eu tô trabalhando, a gente tá tocando a vida. Acho que todos os cuidados a gente tem que tomar, né, Ju? Mas Sim, eu sempre falo, sim, até para os meus concordo. alunos, para os pacientes, até quando você vai num supermercado fazer as compras básicas para o nosso dia a dia, a gente está correndo risco. E nós, como profissionais da Tem que se saúde, adaptar, né, doutora Bibiana? Tem e que a se gente já é adaptar, acostumado a não tem tomar como parar. alguns cuidados, né? Então, a gente tomou alguns cuidados a mais. Mas a gente já A mais. sempre cuidou com essa questão de transmissão, de doenças, né? Então, Sim, a vida segue. sim. Sim, tem que se prevenir e tem que se cuidar, né? Mas parar não dá para parar, né? Não dá para ficar parado até sair Não, uma não dá para vacina. Não parar. tem como, né? A gente vai ter que se adaptar mesmo. Ainda bem que tem live para a gente poder se ver, né? Isso aí é muito construtivo. A gente tem que aproveitar esse tempo que a gente está tendo nesse momento, né? Para trazer coisas que agreguem para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Não ficar pensando no problema, tem que ser otimista, né? Sim. Ah, tem que dar Bola a para volta por frente. cima. Você quer se apresentar, doutora? Vamos se Porque acho que apresentar. tem gente que entrou pelo meu também, né? Isso é o pessoal que entrou pelo meu às vezes não te conhece e os que entraram É, pelo seu também às vezes não me conhecem, né? Então eu sou a doutora Bibiana de Curitiba. Eu sou professora e coordenadora de especialização de harmonização orofacial da PCD Central em São Paulo e da Prime Educação Continuada aqui em Curitiba. Ministro cursos no Brasil, fora, com treinamento em cadáveres também. E sou da área da harmonização. Sou especialista em periodontia e fisiologia do envelhecimento saudável e amante da harmonização orofacial, né? há muito tempo, né? Com Que a gente se certeza. conhece. É bastante tempo, né, Ju? Estamos juntos aí nessa, já faz uma Ah, graças a longa Deus, né? jornada. E Graças você? a Deus, graças a Deus. Vou me apresentar agora então, pessoal. Doutores, boa noite, né? Meu nome é Juliana Copedê, eu trabalho na empresa iTred, eu vendo fios de PDO. Agora a gente tem cânula também, doutora Bibiana. E a gente também tem lançamento de alguns fios canulados para a área dos olhos. Ele foi lançado tem 2 semanas, já esgotou. Mas aí depois eu te mando tudo certinho, viu? Pessoal, eu atendo todo o Brasil, tá? Eu sou vendedora há quase 4 anos da empresa. Eu atendo todo o Brasil. Quando eu comecei, só tinham 2 vendedores, um era o dono da empresa e o outro era um outro vendedor que atende a área médica, né? Eu que levei a odontologia, a biomedicina e a farmácia para a empresa, eram clientes que eles não atendiam.
E eu tenho muito orgulho de dizer e fico muito feliz em dizer que hoje a biomedicina, a odontologia e a farmácia representa 70% do faturamento da empresa. Eu sou a melhor vendedora Brasil, graças a vocês. Então, assim, eu atendo E a de onde você também, estiver. Ju, eu vou te Eu atendo... corrigir, porque assim, o bom vendedor é aquele que atende bem o cliente, né? Se você está sendo Sim, bem sim. atendido, você continua sendo atendido por esse profissional, né? Pelo teu vendedor e indica para E outras pessoas. Então, essa faz toda a diferença. é muito gostoso, porque eu não vou atrás de nenhum cliente nenhum dia, doutora Bibiana. Eu recebo tanta indicação, e eu sou muito feliz e muito grata a isso. E eu tenho o privilégio também, como eu estou há bastante tempo, de atender os melhores professores do Brasil. E eles são speakers da iTred, assim como a doutora Bibiana. Então, assim, eu sou muito feliz, eu sou muito grata a Deus por tudo que essa profissão me proporciona, que é atender os melhores professores, atender vocês que são os melhores públicos. Então, assim, existem algumas pessoas que entraram na empresa agora, só para falar para eles, porque a doutora é do Sul e está acontecendo muito isso no Sul, tá? Falando que eu sou coordenadora dos vendedores, para não comprar de mim. E é mentira, pessoal. Eu não sou coordenadora de ninguém, sou vendedora. Comprem só comigo, a Catarina é minha assistente. Então, assim, eu não sou coordenadora, eu sou vendedora e vendo para todo o Brasil, para odontologia, biomedicina e farmácia, tá? E era isso que eu queria dizer. Ah, e a gente está com uma promoção que depois, doutora Bibiana, eu vou te pedir para colocar no seu stories um cartãozinho meu, para eles entrarem no meu WhatsApp e eu passar a tabela de preço com desconto para vocês, tá? Porque tá com quase 50% de desconto alguns fios. E Nossa, tá que com legal. parcelamento maravilhoso. Que é para incentivar mesmo agora todo mundo a fazer um preço mais barato para o paciente e para todo mundo começar a trabalhar e todo mundo voltar, entendeu? Então, pessoal, me procura depois pelo meu WhatsApp ou no meu Instagram que está aqui em cima. No meu Instagram tem muita coisa de fio, vocês podem pegar também para usar, para divulgar, para vender cada vez mais, tá bom? E o que precisar, eu tô por aqui. Tô sempre para auxiliar. É, Falei bastante. a Ju é nossa parceira de curso já faz anos, né, Ju? E até a gente, quando monta os cursos, a gente dá uma listinha de materiais e fornecedores. E a Ju sempre está nessa nossa listinha, porque ela é muito carinhosa e faz um atendimento bem especial para os nossos alunos. Voltou. Né? Acho que cortou um É que entrou. pouquinho. Eu estava falando que você está na. Tá? Eu estava comentando que nos cursos a gente sempre já fornece para os alunos uma lista de fornecedores. Guilhermo, olá! Uma De ligação, aí Argentina. travou. Ó, estamos sendo ouvidos de Argentina, Portugal, Fátima, CRO do Paraná. Ai, que bacana. E, Entrou a doutora Ellen, que Ju, também é professora da ontem até eu estava vendo harmonização uma e professora aqui live também. que foi Que da delícia, Colgate. né? E eu achei A muito doutora Julie interessante que o doutor Fornari, nossa, Silvio foi ele falou bacana assim, que a demais. gente tem que ser Tá. otimista. E às vezes os profissionais eles estão com receio, que é claro, a gente tem um certo receio no consultório, algumas pessoas estão tendo, mas é uma oportunidade também, porque muitas pessoas que gastam em outros setores, como turismo e outras coisas mais, como vai ser um momento que as pessoas vão viajar menos, a gente também vai investir em alguns tratamentos que antes não faziam dentro da Sim. odontologia, né? E é um período bacana também de fazer os tratamentos, porque tem alguns tratamentos na harmonização que a gente faz, que às vezes o paciente quer ficar um pouquinho mais em Show, né? casa, Show fica com também. receio de ir para o trabalho com um hematoma ou outro. Então, a gente tem que aproveitar o momento e explorar a parte boa da situação, né? Uhum. Sim. Olha, doutora Bibiana, para alguns, né, para alguns doutores que às Olha vezes que me procuram no bacana. WhatsApp e estão um pouco desanimados ou muito Olha. desanimados, porque tem muita gente que está muito desanimada. Eu falo sempre o seguinte: É. eu nunca vendi tanto fio como eu estou vendendo agora.
Eu vou bater recorde de vendas esse mês. Então, assim, estão fazendo. Não fica nessa vibração de que não tá bom, não tá bom, não tá bom. Acabou essa vibração. Está bom, Exatamente. sim, tá todo mundo fazendo. É só você começar a se agitar, se movimentar. Divulgar, falar, comprar. Divulgar Sim, que a gente você tem que se faz, porque reinventar, todo mundo né? está fazendo. Tem que Você não pode ficar para procurar os trás. recursos e se Então, é isso espelhar que em eu quem costumo está dando falar, certo, sabe? né, É Ju? engraçado. Mas Sempre. toda crise que tem, eu consigo crescer muito mais como profissional e como ser humano. Toda crise. Eu sou suspeita em falar em fios porque eu Sim. amo de paixão os fios. Não é porque a live é com Quem acha que você não hoje, está mas você sabe vendendo, que esquece. eu Está amo os vendendo fios. sim, está vendendo muito, Sempre, muito, e muito, até que muito. a Todo gente mundo está pode, a fazendo. gente coloca os fios já no início dos cursos, das especializações, porque a gente sabe também que uma grande vantagem de Eu trabalhar sei, com os eu fios sei, são os riscos eu mínimos que a sei. gente tem, comparado com alguns outros tratamentos, né, Ju? Então, isso é muito bacana também para a gente que trabalha com fios de sustentação. Estimular o colágeno. Esses dias até eu mandei a foto tua. Isso. Nossa, se olhar a tua foto do antes e depois, é uma mudança assim linda, né? É um diferencial, né, doutora Viviana? É um diferencial, né? De um baita resultado. E é só fio, é só fio. Assim, eu fiz uma reabilitação É. oral, porque Os eu fios trabalham precisava com um muito, bruxismo muito forte, meus dentes é, estavam com. Tinha perdido dá 4 um brilho milímetros, quase na 5. pele, né? Então, eu fiz uma Dá reabilitação uma oral, fiz renovada. preenchimento labial, Você mas o sabe, restante é fios. Só oi? fios. Um tratamento, né? Outra A pessoa. cada 4, 6 Esses dias eu meses. estava conversando com as minhas alunas, estava dando Não uma tem aula no Zoom e eu comparação. até estava comentando com elas É outra que a pessoa, minha né, doutora mãe, Viviana? eu sempre falo para as minhas alunas, a mãe É da outra gente é o cartão de pessoa, né? visita, você Eu tem que sou deixar outra ela sempre pessoa, bonita, né? né? E não é? E aí eu estava conversando, minha mãe mora no Mato Grosso, a gente estava conversando e eu estava vendo ela no FaceTime e ela estava com um brilho na pele, sem maquiagem nenhuma, assim, de Ah, é? noite, já tinha tomado seu banho. E ela tava com um brilho na pele. Eu É, falei, tá nossa, certo. como esses fios dão um brilho, assim, uma luminosidade na pele do paciente, né? É vida. Vamos falar um pouquinho, Como então, é meio. desses fios aí para quem está nos Então, escutando. E é se vida, alguém tiver né? alguma É pergunta vida. que quiser colocar aqui, né, Fio Ju, é para a vida. gente esclarecer. Então, eu até É vou falar, vida. você falou aqui no começo, a gente está Não- falando sobre fios de Vamos, sustentação. E o vamos. que a gente pode fazer para otimizar os resultados? Então, a grande novidade, que eu achei divino isso, da iTred, foi o lançamento Sim, desses fios com cânulas, porque a gente utilizava muitos fios lisos, agulhados. E nessa região de pálpebra, é uma região que geralmente a gente leva a alguma injúria e causa hematomas no paciente. E agora, com a vinda desses fios com cânulas, vai ser uma grande solução para essa queixa, que era poucas das contraindicações que a gente tinha quando trabalhava com fios, né? Então, acho que vai ser bem bacana essa inclusão desses fios lisos aí na harmonização, veio solucionar um grande problema que a gente tinha, que era essa queixa, às vezes, do paciente em relação ao hematoma. E quem está assistindo a nossa live, eu sempre gosto de colocar nos nossos cursos produtos que tenham Anvisa, né, Ju? Porque é toda aquela segurança da gente trabalhar dentro do consultório odontológico. E eu Uhum. gosto de trabalhar com os fios da iTred justamente por isso, porque a gente tem todo um respaldo por trás, tem a liberação da Anvisa, que te dá toda a segurança de você trabalhar dentro do Exato. teu consultório. É toda uma empresa que trabalha com respaldo para o cirurgião dentista, né, Ju? Você pode falar um pouquinho para o pessoal aí sobre isso? Sim, sim. Então, vocês têm como saber a procedência desse fio, da onde ele veio, como ele foi armazenado. Eu estou usando um produto de qualidade no meu paciente, tudo isso um produto com Anvisa vai te possibilitar. Um produto sem Anvisa, você não sabe a procedência, você não sabe como ele foi armazenado. Então, assim, sem contar que é crime, né? Então, eu Uhum. sei, doutora Viviana, por experiência, que muitos doutores, como a harmonização é uma coisa muito nova ainda,
é novo ainda tem muito para crescer. Eu vejo a harmonização ainda como um bebê, sabe? Que já nasceu, mas ainda é um bebê. Ainda tem muito para crescer. Muitos doutores recebem, eu tenho certeza, recebem muito panfleto de fio com preços baratos, baratíssimos. Doutores sempre peçam o número do registro da Anvisa, tá? Quando você perguntar para a pessoa, tem Anvisa? Vão falar que tem. Porque todo mundo fala que tem. Todo mundo que vende sem Anvisa fala que tem Anvisa. Então, assim, peçam o número do registro da Anvisa. Quem não tem registro vai parar de responder. E esses dias até correu um A pessoa vai fake da sumir. empresa, né, Ju? Isso não é só para que não fios. tinha, É e na para verdade era um preenchimento, fake. é para toxina botulínica. Não é, doutora Bibiana? Tem muito produto ilegal no Brasil. Tem tudo. Para tudo. Uhum. Sim, sempre. Sempre. Doutora Bibiana, a cada 6 meses acontece isso. É a concorrência que faz isso. Sim. Solta a notícia. Só que assim, dessa vez todo mundo foi notificado judicialmente, né? Porque assim, todo mundo me manda print. Eu sei de onde saiu. Então, assim, quando é uma mentira é fácil descobrir, né? Então eu encaminhei os prints para a empresa, todo mundo me mandou print, a gente sabe quem foi que divulgou a notícia e acionamos a justiça. Sim, então eles com foram certeza. indiciados. Sim, primeiro uma cartinha, né, para dizer que imagino. da próxima Quando a vez gente vai entrar tá com processo dando mesmo certo, judicial. incomoda, né, Mais Ju? um alerta, Incomoda. né? Porque é É isso crime também mesmo. divulgar fake news, né? Mas a gente já tá calejado, viu? É verdade. É verdade. Sempre. Então, vamos Sempre. falar um pouquinho sobre as dicas aí dos fios, o que, que a gente pode fazer. Eu falo assim, que tem bastante gente que quer ouvir isso, né? Prego que se destaca sempre leva Eu martelada, gosto muito né? de falar para os meus alunos e para os meus pacientes que, Né? como eu falei para você, eu sou apaixonada por fios. Mas como tudo, na harmonização, na área da estética e até mesmo da odontologia em geral, você está fazendo um planejamento de implante, é tudo você fazer uma boa anamnese do teu paciente e selecionar o caso certo, né, Ju? Não fazer uma indicação errada. Porque muitas vezes as pessoas associam o insucesso dos tratamentos porque não teve uma indicação correta, não começou certo no começo e aí no final a gente não tem um bom resultado também. Eu gosto muito de trabalhar nessa área sistêmica, de fazer uma boa anamnese, ver todo aquele histórico sistêmico desse meu paciente, desde a dieta, sabe? Eu pergunto para o paciente como você tem dormido, como é a tua relação de trabalho, como é a tua relação em casa, como é a sua alimentação. Porque tem pessoas que comem e têm o hábito de comer açúcar o dia inteiro, né? São formiguinhas. E a gente sabe que às vezes o paciente que tem o hábito de comer açúcar todo dia, ele vai ter uma glicação maior, né? A hemoglobina desse paciente ele não vai transportar oxigênio da mesma maneira que um paciente que tem uma dieta mais saudável, né? E todo o resultado de todo o tratamento estético, quando a gente tem o paciente correto, com todos aqueles protocolos, você tem um resultado melhor do seu tratamento, né? Então, é muito bom, assim, às vezes você vai pegar um paciente que fuma, você sabe que o hábito de fumar, o nosso paciente vai ter uma melhor oxigenação da pele. Então, nesse paciente é bacana você fazer a indicação do fio de sustentação, porque ele já tem um fator negativo para o envelhecimento dele, né? Então, que é o caso que eu fiz na minha mãe, na época, né? Você pega um paciente que fez cirurgia bariátrica. Esse paciente ele tem uma deficiência nutricional. Ele tem uma dificuldade de absorção de vitaminas, de minerais, né? Então, nesse paciente, se você fizer um tratamento com fios de sustentação, você vai ajudar a estimular toda aquela o colágeno da pele dele, você vai melhorar essa flacidez da pele do teu paciente. E se você trabalhar, por exemplo, com os fios de sustentação e com os bioestimuladores, né, você estimular esse paciente, eu gosto muito de trabalhar com laser, antes de fazer os fios de sustentação, estimular um pouquinho antes de colocar os fios. Eu gosto de trabalhar com o plasma rico em fibrina, né? Gosto de trabalhar com os bioestimuladores. Exatamente, sabe? Eu sempre falo para os alunos, um vai potencializar o outro. E no final você vai ver um resultado assim muito bonito no teu paciente. Você vai ter um paciente satisfeito, passar um bom home care, um resultado né, estético que realmente vai chamar atenção. Também, e aí você não precisa nem fazer muita propaganda.
Às vezes eu comento com os alunos. O paciente sai do consultório, ele chega, ele está com aquela pelezinha assim, às vezes envelhecida, né? Você vai fazendo aquela evolução do tratamento. Eu brinco com os alunos, eu falo, às vezes o paciente vai numa festa de aniversário, quem viu aquele paciente antes do tratamento e depois, ele já vem todo pedindo quem que fez, procuram o teu consultório e você mesmo faz a propaganda do teu tratamento. O resultado do seu tratamento e as pessoas que te procuram para fazer esse tipo de tratamento, eu acho que é um termômetro de você saber se aquilo está legal ou não, se está dando certo o teu trabalho, né? Muito natural. Eu falo muito isso para os meus alunos. Eu falo, eu gosto dos fios porque E o ele dá mais uma gostoso que eu naturalidade. acho é Às que vezes, assim, as quem pessoas veem observa a esse paciente que diferença, recebeu um só que tratamento não é com aquela fios, coisa ele não gritante, é fica com muito aquela natural, né? característica de quem fez uma cirurgia plástica, por exemplo, e deu uma mudada assim, que às vezes até estranha, né? Alguém olha esse paciente, nossa, tá meio artificial, um termo assim, artificial. O tratamento com fios de sustentação, ele dá muita naturalidade na pele, né? Eu sempre falo, dá uma fechada nos poros, ajuda nas Sim, manchas, você fica com um brilho da pele muito bonito, né? E a gente tem a possibilidade de trabalhar com os fios lisos para você estimular, tanto para você tratar o envelhecimento que já está instalado no teu tá. paciente, como num paciente Sim, mais jovem, para prevenir que esse paciente não venha entrar num processo, porque a gente sabe que tudo que você vai corrigir mais tarde, você tem que investir mais para ter o mesmo um resultado similar, né? Muito mais fios. E já que você falou em sim. fios, eu sempre gosto de fazer tratamentos e não gosto muito de economizar em fios, sabe? Muito Tanto mais que assim, dinheiro, hoje né? às vezes me perguntam quanto você cobra por fio? Eu falo, eu não cobro por fio, eu cobro por tratamento. Porque se eu fizer 2 fios, eu não vou ter um resultado muito legal. E o paciente também não vai sentir esse resultado. Agora, se eu colocar bastante Eu fio, se eu também. fizer um tratamento bem bacana, esse paciente vai chegar no retorno, né, com um sorriso lá na orelha. Ele vai ficar super satisfeito. Então, sim, exatamente. É o planejamento. E também os fios É você por pode isso que tem que trabalhar estudar com o bastante, né, estímulo, como doutora a gente estava Viviana? Tem que falando, estudar né, Ju? muito, Como você né? pode trabalhar com o Porque é o lift, com os fios planejamento que vai espiculados, mandar em que tudo eu acho isso, né? maravilhoso também. Gosto muito. Acho que dá uma. Principalmente aquele paciente que tem aquelas bolsinhas de bulldog, né? Você dá uma tracionada, consegue trabalhar. Nossa, fica lindo. Papada, né? Dá aquela segurada na papada do paciente também. Arqueada Nossa, na sobrancelha. A gente todo tem mundo, uma né? gama Todo de mundo tratamentos que a gente consegue fazer com os fios, né? É um tratamento papada. bem completo, eu falo sempre para os Contorno da meus alunos, assim, vale a mandíbula, pena investir e contorno, né? trabalhar com esses fios, né? Sem falar no risco, que assim, o risco é você tá sem. Eu estou te escutando, mas o pessoal está colocando uma mensagem aqui que quando a Ju fala, tá sem áudio. Ai, eu Realmente. tô sem áudio. Tô falando que eu tô sem áudio, doutora A Viviana. Claudinha aqui falou que está com atraso. Tá. Será? Tá, eu vou conversando aqui com o pessoal, vou falando um Tá pouquinho chegando sobre com a nossa atraso. Ó, live eu aqui, eu vou já te sair aceito de volta, tá rapidinho. bom? O Eu vou pessoal tá trocar de falando aqui que tá sem internet, áudio mesmo, tá? Eu vou tá? sair rapidinho e Então já a Ju volto, tá vai bom? sair um pouquinho e a gente vai colocar ela de volta na Tá, live. O tema da nossa live é sobre como otimizar os tá, resultados com os tá. tratamentos de fios de sustentação. A Juliana é da empresa iTred e tá com delay. Ó, a Ana entrando aqui, que legal, que saudade da Ana. Essa internet às vezes judia da gente, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se ela entrou de volta, trocou de internet. Então, se você tem alguma perguntinha, quer saber alguma dúvida sobre os fios de sustentação, escreve aqui para a gente nos comentários e a gente vai tentar responder sobre a sua dúvida aqui nessa nossa live.
A Ju está entrando de volta. A Maria aqui na nossa live, a Ana. Ju, Vamos ver se melhorou? melhorou? Se alguém Ah, puder dar um ok para a gente se melhorou aqui. Eu tô te escutando bem, Ju. você tá... Tá. Eu acho que melhorou. É. Se os fios têm Eu rejeição. tenho um Aqui, monte ó, a de gente está perguntas, tendo viu, uma doutora pergunta Bia? se os fios têm rejeição. A gente pode fazer, se quiser, fazer um teste, né, Ju, em uma região que não seja aparente, para ver se esse paciente pode ter algum tipo de rejeição. É muito raro ter esse tipo de rejeição. Só que a gente precisa cuidar, eu pelo menos gosto de cuidar, aquele paciente que ele tem uma tendência a formar queloide, né? A gente tem que cuidar esse paciente. Então, você pode fazer um teste com o fio de sustentação, se o paciente comenta com você que tem uma tendência à formação de queloide, dá para fazer em uma região que não seja aparente, numa área pequena, para ver se esse paciente tem alguma reação. Mas de todo esse tempo que eu trabalho com o fio de sustentação, eu nunca tive paciente com rejeição, né? E às vezes até eu comento Eu nunca vi com... também, doutora Bibiana. às vezes eu até comento com o Nunca vi. paciente. Às vezes a gente coloca ali 10 fios. Um fiozinho às vezes expulsa. Mas você já teve o estímulo ali do colágeno. Então, ele nunca é totalmente perdido, né, Ju? Por mais que você perca o fio ali, Isso. um ou outro, mas só o fato de passar a agulha, você estimular, o fio ficar ali, ele vai fazer inicialmente uma reação de corpo estranho. E nessa reação, teu organismo vai responder e ele vai estimular ali a formação como se fosse um reparo. E isso já é suficiente para você ter um estímulo do colágeno ali na região onde você fez o tratamento com fios. Olha, eles estão falando que agora tá ótimo, tá igual. Que bom. Que bom. Doutora Bibiana, uma dúvida que eu pergunto para todos os professores, né? Você dá aquele nozinho quando você faz o lifting ou você prefere não dar? Porque Eu isso eu sei que é prefiro de dar. professor para professor, né? Eu prefiro dar, Ju. Eu faço uma pequena incisãozinha, bem mínima assim, passo o fio, aí eu dou um nozinho e faço um pontinho ali. É uma particularidade minha. Eu já fiz sem e já Eu fiz gosto com. também. Mas eu sinto que depois que eu comecei a fazer o nozinho, me dá a impressão que ele segura um pouquinho melhor e dura um pouquinho mais esse Eu lift, sinto sabe? também. Mas aí também entra a Eu sinto indicação. também. Apesar que eu só fiz com nó. Eu só fiz Eu com nó gosto de até fazer o hoje, nó. né? E também, assim, vai muito. Até ontem você fez uma live com o professor Rui Guedes, que ele é preconizador da técnica de emagrecimento facial. Então, eu sempre falo para os meus Sim, alunos assim: também você precisa saber indicar. Se é um paciente mais obeso, que ele tem mais gordura na face, se você puxa, eu sempre faço uma analogia assim: se você pegar um peso e colocar com um cordãozinho, né? Ele vai segurar, mas ele pode tender a cair. Se você segurar com 2 cordõezinhos, ele vai segurar melhor, com 3 melhor. Então, num paciente que tem sim. um rosto mais obeso, ou você vai fazer o processo de emagrecimento facial, ou você vai ter que colocar um pouquinho mais de fios, para você ter o mesmo resultado que E um fazer paciente mais magrinho, né? e mais sessões, né? E mais E mais sessões. sessões, né, doutora Bibiana? Então, se você pega um paciente que é É. bem magrinho, o resultado com um número menores de fios vai ser melhor, né, Ju? Sim. Estão perguntando quanto tempo a durabilidade do O fio. fio, ele dura 2 anos, né, Ju? Só que depende muito de paciente para paciente. Eu também falo isso para os meus alunos. Então, se você pega aquele paciente que ele é mais magrinho, o fio vai conseguir segurar um pouquinho melhor. Se ele tem uma dieta melhor, se ele come menos açúcar. Se ele é um paciente que ele tem mais cuidados com o envelhecimento dele, se ele dorme melhor, né? Então, nesses pacientes que eles têm uma vida mais saudável, eu sempre falo, os fios vão durar mais, como todos os tratamentos que a gente faz. Então, depende muito do paciente que você vai colocar. Eu sempre falo para os meus alunos assim, você nunca pode comparar você com a tua vizinha ou você com a tua colega de trabalho, porque cada pessoa é uma pessoa. Às vezes você pega até 2 gêmeas que
tem a mesma idade, nasceram no mesmo dia, tem tudo igual, e você vai ver uma com 45 anos tem um aspecto facial e a outra tem outro. Então, o envelhecimento, mesmo de gêmeas univitelinas, não é igual, né? Porque os hábitos de vida das pessoas, Não é igual. elas influenciam no resultado. Por exemplo, se você pegar um paciente que ele tem bruxismo severo, né? Esse paciente ele também tem uma força muscular mais potente. Então, você vai fazer o trabalho com fio de sustentação e do outro lado ele tem um estímulo contra o que você fez. Então, a durabilidade vai ser menor, né? Então, depende muito de paciente para paciente essa durabilidade. Mas o efeito do estímulo do colágeno, aquele cordãozinho de colágeno que formou aonde você passou o fio, é 2 anos, né, Ju? A média, 2 anos, assim, que vai durar esse resultado com os trabalhos de fio de sustentação. Né? E alguém está perguntando aqui se precisa anestesia. Depende de paciente para paciente. Tem pacientes que são mais sensíveis e às vezes você consegue trabalhar com fios lisos, por exemplo, e o paciente não sente dor. E tem pacientes que são super sensíveis, né? Até com cânula, às vezes o paciente se incomoda. Então, depende muito do paciente. Se o paciente não for muito sensível, é possível a gente fazer um tratamento só fazendo um pontinho de anestésico no pertúito e passar os fios, o paciente ficar tranquilo. E tem pacientes que não. Você precisa fazer uma anestesia no percurso onde você vai passar os fios. Depende muito da sensibilidade de cada um. Né? Eu sou bem medrosa, doutora Viviana. Para mim tem que dar bloqueio. O paciente... Isso também influencia na anestesia, né? O paciente que é mais ansioso, você tem que trabalhar com um pouquinho mais anestesia. Porque aí tem mais aquela tensão, né? O paciente já está um pouquinho ansioso. Então, eu sempre gosto, até no consultório, colocar uma musiquinha relaxante, o paciente vai relaxando ali, sabe? E a musicoterapia, até ela tem em estudos, né? Que ela trabalha a nível cerebral, que você vai dando uma relaxada. Então, tudo isso influencia no ambiente, que você está na tranquilidade que o profissional passa para o paciente ali na hora de fazer o procedimento, né? É uma série de fatores que vai influenciar, né? É verdade, nunca tinha pensado nisso, é verdade. Alguém está perguntando aqui, quando faz o nó e fica aquela prega na região, quanto tempo demora? Essa prega, geralmente, no máximo uns 15 dias, ela já está acomodada, tá? É normal ficar preguinha, porque você tracionou o tecido, aí você observa assim que a cada dia ela vai se acomodando melhor, mas em 15 dias, no máximo, já não tem mais essa preguinha, né? O tecido se acomoda, depende também do tanto que tracionou, exatamente, né, do tanto que tracionou também influencia. Ó, tem uma aqui, ó, em uma sessão, qual o máximo de fios espiculados a doutora usa em uma face com bastante flacidez? O máximo de fios? Não existe isso, o máximo de fios, né? Isso depende do planejamento que você faz. Você pode trabalhar só com fio especulado, como você pode trabalhar com fio especulado e fazer umas travas com liso, né? Então, depende do que você planejou para o teu paciente. Tem pessoas que gostam de trabalhar só com especulado. Eu, dependendo da face, eu gosto de trabalhar com especulado e com liso, porque eu vejo que tem um bom travamento e dura mais esse resultado do tratamento com fios, né? Eu gosto de trabalhar com uma mescla dos dois. Eu acho que ficou um resultado bem bacana. Mas não tem o máximo de fios que você consegue colocar. A doutora Liz que perguntou, doutora Liz, só para você ter uma ideia, na Coreia eles colocam no mínimo 100 fios. Sim. Né, doutora Bibiana? Numa face. Quem não conhece... Por aplicação no tratamento. Então, assim... o pessoal às vezes até se assusta quando vê um rosto que foi passado fios na Coreia, né, Ju? Porque é uma quantidade de fios assim, mas fica um resultado lindo. Nossa, elas ficam maravilhosas, né? Aqui estão me perguntando qual fio você indica para diminuir a papada e dar um recontorno na mandíbula. Você pode trabalhar, eu gosto de trabalhar na papada com os fios lisos, gosto muito do 26G. E para dar o contorno na mandíbula, você pode trabalhar tanto com fio liso quanto com especulado. Se você quiser já dar uma tracionadinha, pode passar o especulado, né, Ju, ali no contorno da mandíbula, e pode trabalhar com os lisos.
Fica Sim, muito fica bonito, lindo. dá uma erguida assim na face, fica maravilhoso o resultado. Como você também pode trabalhar só com fios lisos no contorno da mandíbula. Vai muito do gosto do profissional. Eu gosto de misturar. Eu gosto de colocar uns fios espiculados, tracionando, e daí colocar uns fios lisos assim. E também o que eu acho interessante, Ju, é porque às vezes se você passa uns 3 fios espiculados, às vezes na região onde você colocou o fio, ele fica bem lisinho. E o restante da pele não fica com o mesmo brilho. Então, se você misturar os 2 fios, você vai ter toda Ah, uma face mais homogênea, né? Esses dias eu até fiz uma foto de uma paciente minha, entendi. que eu fiz os espiculados na paciente, e aí ela retornou para o consultório, estava com aquela pele lisa, bonita, assim, coisa mais linda a pele dela. E nessa região dos lábios, aqui, lábio superior e inferior, ela não tinha fios. Aí o engraçado foi que ela estava com a pele bem lisinha, onde eu passei os fios, e onde não tinha os fios, ela estava com os poros abertos. Aí eu falei assim, olha, vamos passar o fio agora nessa região dos lábios, Nossa, que aí você vai ficar com a pele bem homogênea, vai ficar lindo o tratamento. E daí a gente fez o tratamento, realmente ficou maravilhoso. Ficou muito bonito mesmo. Ficou daí com aquela pele homogênea, tudo lisinha, uma textura brilhosa, sabe? Ficou bem bacana. Felipe entrando aí, meu sobrinho, cirurgião dentista também. A gente vai fazer fio nele. que legal, a família. É, Ah, que delícia. Eu tenho que fazer os meus também. tem o, Doutora Bibiana, essa moda do Fox Eyes, o que a doutora acha desse tratamento? Também, Ju, vou responder para você, sempre falo, depende da indicação. Então, quando você vai trabalhar com o paciente, você tem que avaliar, assim, como que é essa pálpebra desse paciente. Que às vezes você não tem um resultado no teu paciente pela indicação. Você tem que ver se tem gordura. Quando é caso de cirurgia, não adianta a gente querer resolver. A gente não vai resolver todos os tratamentos dentro do consultório. Você tem que fazer o tratamento na indicação correta. Então, você pegou um paciente que às vezes tem excesso de gordura na pálpebra, tem excesso de pele na pálpebra. Você tem que saber se é um paciente com a indicação para o fio ou não. Se for o paciente para indicação para o fio, o resultado fica bacana, né? Sempre isso, sempre avaliar muito o paciente. Se a indicação for correta, você vai ter um Tem resultado muita positivo, indicação. né? Tem mais alguma perguntinha aí? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queria falar para o pessoal. Aqui. Então, esses pacientes que fazem a bariátrica, paciente que está em fase de emagrecimento, são pacientes que a gente tem um resultado muito bacana com os fios. Você estimula muito esse paciente, porque às vezes o paciente está num processo de emagrecimento, com restrição alimentar, e aí você trabalha com os fios de sustentação, você começa a dar uma revitalizada nesse paciente. Eu acho muito interessante. Me perguntam também em relação à bichectomia. Se é melhor fazer uma bichectomia ou é melhor fazer fios nesse paciente que fez, por exemplo, um processo de emagrecimento. Aí eu falo para os meus pacientes assim, uma coisa é diferente da outra. A bichectomia, você vai tirar uma gordura que não é subcutânea, né? Então, o paciente que passou por um processo de emagrecimento facial, Sim. depois que ele fez esse emagrecimento facial não, emagrecimento, deixa eu corrigir. Se você trabalhar com os fios de sustentação, fazer um lift, ele vai ter um contorno facial bonito, a pele, a gente consegue puxar, fazer um lift que fica com um aspecto facial muito bacana no paciente, né? Tá? É por experiência própria. Eu fiz minha bichectomia 3 anos depois que eu comecei a usar fios. Só Ó, melhorou. melhorou. Mas no início que eu estava emagrecendo, eu não fiz. É verdade. Outra indicação que eu acho bacana. A doutora Siglia também está aqui, Olá, professora. professora, seja bem-vinda. Doutora Siglia, a doutora Gisele Dornola estava aqui também. Ju, sabe o que eu acho bacana também? Tem bastante A professor. gente que é dentista trabalhar com fios, você fazer o contorno, fazer na região de lábio superior e inferior. Porque o paciente, com o passar, todas as pessoas, né, com o passar da idade, a gente vai tendo aquelas linhas peribucais. E quando a gente trabalha com os fios, você faz um travamento na região do lábio superior e inferior do paciente, e aí essa tendência à evolução dessas linhas peribucais vai ficar bem menor. Você consegue tratar
com naturalidade. Isso que você falou, né? Principalmente em paciente que fuma, que às vezes o paciente tem o hábito de fumar e ele já tem essas pequenas linhas ao redor do lábio. Então, quando você faz esses tratamentos, traz um benefício bem grande para o paciente. A Claudinha... Até aquelas rugas que são de dormir, né, doutora Exatamente. Bibiana? Aquelas de dormir também, né? A Claudinha está me perguntando aqui, a Claudinha é nossa aluna da especialização da Prime. É melhor fazer a bichectomia antes ou depois dos fios? Depende do que você quer. Se você está falando em relação a emagrecimento, deixar a face mais fina, eu prefiro fazer primeiro a bichectomia, tá? Agora, se a tua intenção é fazer lifting ou algum tratamento de pele, a bichectomia não vai interferir nesse resultado da pele, tá? Aí é outro tipo de trabalho. Agora, se você está trabalhando num paciente que você fez um emagrecimento, tá? Ele passou por um processo de emagrecimento, ele passou por um processo de bariátrica, e aí ele quer fazer uns fios no sentido de tracionar a face. E ele precisa fazer a bichectomia. Ele tem intenção de fazer a bichectomia para emagrecer um pouquinho mais a face. Eu prefiro fazer a bichectomia e depois que ele terminar esse processo de emagrecimento, fazer o tratamento com fios. Que aí a gente vai ter um resultado bem bacana. Tá? E eu também gosto muito, Ju, de trabalhar nessa região de pálpebra. Porque eu sempre falo para os alunos, a gente trabalha com a toxina botulínica, mas se você exagerar nessa região aqui, não dá. Às vezes você corre até risco de fazer uma ptose de pálpebra inferior. Então, eu gosto muito de trabalhar com os fios de sustentação e bioestimuladores. Trabalhar bastante com o estímulo do colágeno, da pele do paciente, que essas linhas aqui ficam muito bacanas, né? Tem um resultado estético bem bacana mesmo. O fio para olheira é fantástico, né, maravilhoso. Bibiana? Adoro. A gente faz muito nos cursos esses tratamentos com fios na região de pálpebra, região de pé de galinha mesmo do paciente. Muito. E também, Ju, tem muito paciente que não gosta da toxina botulínica, acha que fica artificial. Então, a gente consegue trabalhar com os fios lisos na região. Toda região que você vai aplicar a toxina botulínica, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela fala, eu não gosto que fica um aspecto muito artificial a toxina botulínica. Então, a gente fez um trabalho com fios nela, ficou maravilhoso. Toda a região onde eu ia aplicar a toxina botulínica, eu coloquei fios lisos. Aí eu tirei uma foto dela depois, parece que você fez toxina botulínica. Alisou tanto, eu fiz uma foto dela de perfil, todas aquelas ruguinhas que você conseguia enxergar em perfil, ela ficou com o rosto lisinho. Ficou muito bonito mesmo. Então, o paciente que não gosta da toxina botulínica e às vezes não responde, mas você pode trabalhar com os fios lisos, né? Sem contar que dura mais, né, doutora Dura mais. Bibiana? Uma toxina dura 4 meses. 6 meses, né? E o fio vai durar muito mais tempo, né? O paciente fica com um aspecto bem natural. Aquele paciente que não gosta do rosto artificial é o paciente perfeito para você trabalhar com fios de sustentação. Porque você deixa ele com o rosto muito natural mesmo, né, Ju? Fica bem bacana. A doutora Ana Basília aqui. Oi, doutora Ana. Beijo, Oi, viu? doutora, seja bem-vinda. Ai, os meus professores que eu amo. Ó, o doutor Roberto Sugihara também é professor. Tem bastante professor aqui. Ai, como eu adoro vocês. Eu queria tanto que voltasse aquele treinamento lá de São Paulo. Foi bacana, né, Ju? Foi tão gostoso. A gente, às vezes, não conhece todo mundo, mas dá vontade de conhecer. A gente se conhece por redes sociais, pelos congressos, né? E dá vontade de conhecer esse pessoal tudo pessoalmente, né? Mas a gente se conhece. Não sei se é uma delícia, vai passar logo, uma delícia. Né? Mais alguma perguntinha aqui, pessoal? Estão perguntando dos riscos. Os riscos com fio de sustentação, quando você compara com outros tipos de tratamento facial, por exemplo, com o próprio preenchedor, né, Ju? O risco de você ter que entrar com uma hialuronidase num paciente que você fez, por exemplo, um ácido hialurônico e deu alguma complicação, o fio, isso aí o teu risco é praticamente zero. Nada é zero, mas é um risco mínimo, né? Então, eu gosto bastante de trabalhar com os fios de sustentação. Eu acho que é um tratamento que dá segurança, dá resultado. O
paciente fica satisfeito, volta para o consultório, indica outros pacientes, né? Então, a gente tem um resultado muito positivo com os fios. O que eu sempre falo, né, doutora Bibiana, assim, quando acontece alguma intercorrência, geralmente ou é o planejamento que não foi bom, que não foi correto, ou foi o campo estéreo, que faltou um pouquinho dessa asepsia, ou foi plano errado que pegou, né, para um fiozinho. Quando tem algum insucesso, geralmente é alguma coisa assim. É muito difícil ser por causa do fio, Exatamente. né? Aqui, ó, até veio uma pergunta, a gente tocou nesse assunto. Se quando eu tenho algum problema com o fio, se eu tiro ou se eu trato, se eu mantenho o fio ali na região. Quando eu tenho alguma exposição de fio, eu prefiro tirar, Ju. Eu não gosto muito de tratar, porque às vezes ele pode ter uma contaminação e levar para todo o restante do fio, tá? Então, quando eu tenho algum tipo de contaminação, eu Verdade. prefiro tirar o fio. Eu tiro, depois substitui, tá? E aqui também surgiu uma perguntinha aqui. Se dá para usar fio no contorno de lábio? Dá. Eu gosto de usar, uso fios lisos. Fica muito bonito o contorno do lábio, né? Com o fio de sustentação. E ele também ajuda para essas linhas peribucais que os pacientes podem ter com o envelhecimento. E também com quem fuma, né? Que tem o hábito. Deixa eu ver mais alguma perguntinha aqui. Eu gosto muito, doutora Bibiana, porque ele delimita bem, né, essa linha, o fio. Fica muito lindo. Eu tenho umas fotos de fios de lábios, assim, um mais lindo que o outro. É muito bonito. Aqui me perguntaram qual que é o fio que eu uso para lifting. O 19G. Gosto de trabalhar com o 19G com cânula. A Ju tem os fios 19G com cânula. Maravilhosos para a gente trabalhar com lift. Cortou um pouquinho. É o mais usado no Brasil. É um fio coringa, né? E ele tem um poder de tração melhor do que o 23, né? Se a contaminação for por um fio especulado. Se for, eu também tiro. Eu sempre, quando eu tenho contaminação do fio, eu prefiro tirar, Ju. Tá? Porque tudo que você vai e trata no começo, você tem uma resolução mais rápida. Eu prefiro não deixar se prolongar algum processo que possa vir a dar algum problema no meu paciente. Então, eu prefiro tirar. É uma opção. Tem pessoas que tratam, que aplica algum antisséptico ali, faz laser, faz uma rifocina. Eu prefiro tirar, mas é uma particularidade minha. Mas, doutora Bibiana, para aprender e para tirar o fio, tem que fazer no curso, né? É o ideal, né? A gente tem que fazer curso, tem que ter conhecimento, porque você não pode só saber tratar, você precisa saber tratar a complicação, né, Ju? Porque a hora que dá o problema, daí você vai correr para quem? Então, tem que saber tratar. E tem fio que, às vezes, principalmente o liso, ele mesmo, ele expulsa, né? Às vezes você vai ali com uma pinça, pinça o fio e ele mesmo sai direto. Principalmente aqui, né? E lábio também. Que a gente movimenta muito, né, doutora Bibiana? Essa área. E aí tem que falar para o paciente, quando faz um fio, também dá uma cuidada, né? Não dá para sair beijando aí depois que passou o fio. Tem que cuidar um pouquinho, né? Todo tratamento que você faz tem que ter um certo cuidado falar depois. Um pouquinho menos, exatamente. Né? Você faz uma cirurgia, você vai cuidar. Então, você faz o fio, também tem que cuidar um pouquinho. Uma parte é o que o profissional faz, mas também depende de como o paciente vai cuidar depois desse tratamento que você fez, né? Tem que ter um certo cuidado. Isso. Perguntaram aqui de novo o contorno do lábio. Sim, eu já falei, dá para fazer, fica bacana. Tem mais alguma? Não, acho que aqui não tem mais nenhuma. Tem alguma coisa que você acha que a gente precisa falar para o pessoal, Ju, aí, sobre esses fios? Ah, doutora Bibiana, eu acho que é mais assim, orientar que a gente está numa live, a gente está tirando dúvidas, está conversando um pouquinho, mas assim, muito estudo, né? Eu acho que precisa estudar bastante. Eu acho que o que você falou é muito importante, que é o planejamento, né? Você saber tudo o que você vai fazer no paciente.
Porque a harmonização facial é muito grande, né? Muita coisa, muito procedimento. Então tem que estudar tudo para saber o que vai fazer Tem, certinho. e eu gosto muito, Ju, de trabalhar e fazer pedido de exames para os meus pacientes, sabe? Tenho um costume no meu Ah, é? consultório de sempre, qualquer procedimento que eu vou fazer estético, eu procuro saber um pouquinho como está a saúde desse meu paciente. Eu acho que não custa, e hoje os nossos planos de saúde, eles cobrem isso. É muito tranquilo. Eu sempre gosto de pedir um hemograma, pedir um Sim. coagulograma, ver como está a hemoglobina glicada desse meu paciente, porque a hemoglobina glicada me fala muito. Pedir uma ferritina para ver se esse paciente às vezes tem algum fator inflamatório crônico. Esses dias eu estava fazendo um planejamento de uma bichectomia da paciente. E aí fui fazer os exames, estava com a ferritina alterada, estava com o leucograma alterado, estava com a vitamina D bem diminuída. E a gente não pode esquecer que, como a gente trabalha na área de estética, não é um tratamento emergencial, onde o paciente sofreu, às vezes, um trauma ali, um acidente, você precisa correr e fazer aquele procedimento. Quando a gente trabalha com harmonização orofacial, nós trabalhamos com tratamentos que eles podem ser planejados, né? E quanto mais bem planejado, melhor serão os resultados do nosso paciente também. Então, a gente trabalha na área da saúde. A gente sabe que, às vezes, até um foco de um tratamento dentário crônico que esse paciente tem, via corrente circulatória, essas toxinas, essas interleucinas inflamatórias, fator de necrose tumoral, eles podem migrar, né? Como a gente pode, com um tratamento de canal, dar uma endocardite bacteriana no paciente, você pode vir a ter uma complicação dos tratamentos que a gente faz em face também. Então, eu, mesmo trabalhando com harmonização, eu preconizo para os meus alunos que a gente faça um exame bucal, que a gente avalie se esse paciente tem uma periodontite, porque a periodontite tem fator inflamatório, e esse fator inflamatório vai para a corrente circulatória, né? Peça exames, todo o cuidado que a gente tem, a gente vai ter melhor resultado depois nos tratamentos desse nosso paciente. Então, sempre cuidado, assim, fazer o tratamento bem feitinho, bem planejado. Se você conduzir bem no começo, ele vai bem até o final. Ó, a Simone aí, minha amiga. Tá? Então, é responsabilidade naquilo que a gente faz, né, Ju? Estudar, treinar, conhecer a anatomia do paciente, Sim, fazer um estudo anatômico. sim. A gente até tem um curso nos Estados Unidos Muito que a importante. gente faz o treinamento em cadáveres e hoje tem aqui no Brasil também, né? Então, preconizar sempre você fazer um estudo anatômico, conhecer a anatomia do teu paciente, para que aí você possa fazer um bom tratamento. Trabalhar com segurança, né, Ju? É. Doutora, o doutor Danilo Lousada perguntou qual o mínimo de fio especulado de cada lado. O O mínimo. mínimo Eu para se gosto de usar. trabalhar com 4, tá? Eu acho que 4 é um número interessante, É o que a empresa indica tá? também. Eu acho que 4 é um número interessante. Ah, e uma coisa que eu falo muito para os alunos. O fio, depois que você abriu, por isso que eu até não vendo por fio, Ju. Eu prefiro vender por tratamento. Depois que eu abri aquela embalagem, eu uso toda a embalagem, Ah, é tão importante tá? isso. Eu não guardo assim fio, daí às vezes falam, vai lá e coloca na autoclave e separa os fios. Eu não gosto. Eu gosto de abrir uma embalagem e usar todinha ela, tá? Eu acho isso bem importante. Até porque, né, doutora Bibiana, a partir do momento que abriu, já não tá mais puro, né? Já não tá, já Contamina, contamina, né? exatamente. Então, assim, já vem os pacotinhos certinhos para ser É. usado. E aquilo que a gente falou, se você colocar mais fios, vai ter um resultado melhor. Então, é mais interessante você vender o tratamento, que você vai ter um resultado mais nítido, assim, para o teu paciente, um resultado melhor, do que você ficar vendendo por fio e às vezes deixar de fazer um tratamento ou não fazer ele tão bem como você poderia fazer se você tivesse usado um número maior de fios. Tá? Então, eu gosto, ele perguntou quantos fios eu uso especulado, eu gosto de fazer 4 de cada lado, aí eu faço um nozinho em 2 e depois faço nos outros 2. Eu não faço nos 4, porque eu acho que fica um volume e o fio ele é durinho também, às vezes incomoda, irrita e a exposição é maior, tá? Aí me perguntaram aqui se eu coloco o fio e eu deixo ele ou se eu faço alguma incisão. Eu faço incisão, eu prefiro deixar ele tudo. Não gosto de deixar o fio exposto.
tá? Porque eu acho que o risco de contaminação pode ser maior. Mas isso é uma particularidade minha também. Eu sei que tem profissionais que às vezes deixam, né? Manda o paciente fazer uma higiene local, mas eu prefiro deixar, fazer a incisão, colocar os fios e daí suturar. Eu prefiro fazer assim. Ju, e fala pro pessoal aí, dá uma Corre menos recomendação. risco, né, doutora Bibiana, de uma Me infecção. dá uma recomendação como que o pessoal deve estocar esse fio, que a gente sabe que o Brasil aqui no sul é frio e lá o pessoal hoje está com calor, né? Qual que é a recomendação de vocês que fabricam, que vendem esses fios? Então, a recomendação da empresa é que você mantenha numa temperatura média de 15 a 25 graus, tá? Mas aqui no Brasil, quando a gente começou com os fios, aconteceu muito de fios partirem. Porque às vezes você deixa no consultório, coloca numa gaveta, e lá no ar-condicionado tá marcando 18 graus, 20 graus, 21 graus, mas a tua sala tá com 26, tá com 27. Porque assim, tem locais, até mesmo aí no sul, né, doutora Bibiana, que é assim, muito calor uns dias e muito frio os outros. É uma oscilação de temperatura. Então é isso que o nosso fio, por ele ser 100% PDO, ele não pode ter oscilação de temperatura. Então, para todos os meus clientes, eu recomendo para guardar em geladeira. Não é temperatura nenhuma, só manter numa geladeira. Se for 8 graus, 12 graus, 13 graus, 15 graus, não faz mal. Essa é a recomendação que eu dou, tá? Para você preservar melhor o fio, para não correr esse risco dele partir de repente na hora de usar. Isso aí. E se tiver algum probleminha com o fio, né, Ju, às vezes acontece. Aí entra em contato, vocês repõem o fio, né? Acontece. Isso é bem tranquilo. Isso. Então, quando tiver algum problema com o fio, é só entrar em contato com o vendedor que te vendeu, né? Todos os meus clientes entram em contato comigo, eu passo o telefone da pessoa da empresa responsável e eu acompanho o processo, né, doutora Bibiana? Eu acompanho para saber se a pessoa entrou em contato, se foi feita a troca, se o meu cliente recebeu. Então, isso a gente tem que pensar muito quando vai procurar também um vendedor. Porque não é só vender, é o pós-venda também. Eu acompanho meus clientes sempre. Qualquer problema, eles entram em contato comigo. É verdade. É bem importante. Ah, doutora Ana Paula, que linda. A Ana que dá aula comigo lá em São Paulo. A sua parceira. A Ana é professora lá na PCD Central. A gente dá o curso de harmonização. Primeiro curso de harmonização da PCD no Brasil. E estamos com saudade do pessoal. Doutora Ana Paula, então, eu acho que tem na embalagem alguma... Ah, também. Tem alguma coisa na embalagem escrito sim, mas eu posso mandar também para quem quiser. Eu tenho escrito, doutora Bibiana, a recomendação de armazenamento, tá? Eu posso mandar em PDF. Depois eu mando para você e quem pedir, quem quiser que eu mande Ju, também. aqui ele está me dando um minutinho, menos de 2 minutos aqui para terminar nossa live. Você quer deixar o teu contato para o pessoal que não te conhece? Tá. Então, melhor a gente se despedir. Ó, isso. Eu vou passar aqui, doutora Bibiana. Pessoal, então assim, doutores, eu tô com uma promoção maravilhosa só até o dia 29. E me procura no WhatsApp para eu passar tudo para vocês. 984156118. E eu vou pedir para a doutora Bibiana colocar o meu cartão no stories dela, tá? Eu vou colocar para quem quiser entrar em contato. Tudo que vocês precisarem, me chama no WhatsApp que eu... Isso. Eu quero agradecer, doutora Bibiana, de coração, por você ter aceitado a live. Doutora Ana Paula, eu tô morrendo de saudade, viu? Eu quero te agradecer muito. Quero dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui. Vai ficar gravada no meu feed para os meus clientes te conhecerem cada vez mais, tá? Quero desejar uma boa noite para todo mundo que participou. Dizer que eu e a doutora Bibiana, a gente está à disposição sempre, porque eu conheço ela e ela é assim também. Ela está sempre disponível para a gente tirar as graças dúvidas. a Deus a gente tem uma empatia legal, né, Ju? Eu quero te agradecer o convite. Quero agradecer a todos que estiveram nos assistindo a live aqui. Se tiverem dúvidas, podem mandar mensagem para a gente vai tentar responder todo mundo e tirar essas dúvidas, né? Sempre em prol de uma harmonização bonita, séria, com resultados, que é uma profissão maravilhosa essa nossa odontologia, né? E os fios de sustentação é a minha recomendação. Amo eles de paixão, adoro, e a gente tem que usar.
Eu vou encerrar aqui, Justo, eu não vou conseguir salvar a nossa